Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecratio. O tema do vídeo de hoje é a maternidade divina como função de amor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes e ao final deixe os seus comentários para contribuir com os nossos estudos. Diante de uma grandeza tão sublime como é a maternidade divina, tendo visto o que já vimos estudando até aqui, arriscamos ver nela apenas a sua sublimidade e deixar de lado que ela é uma função de amor. Alguns autores afirmam que a Santíssima Virgem teria preferido aquele ou outro dos seus privilégios à sua maternidade divina. Por exemplo, a sua Imaculada Conceição, a sua virgindade, a sua participação nos sofrimentos de Cristo. Isso talvez se deva a algumas frases que estão no Evangelho, ou de Nosso Senhor, ou de Nossa Senhora, especialmente duas, aquele caso em que uma mulher do povo, durante uma pregação de Nosso Senhor, se levanta entusiasmada e diz: "Bem-aventurados o ventre que vos gerou e os seios que vos amamentaram." E Nosso Senhor responde: "Antes, bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática." Nosso Senhor não teria querido dizer, então, que vale mais do que a maternidade divina a fidelidade às palavras dele, o cumprimento do que ele pede? Em outro momento, quando Nossa Senhora, mais no início do Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora recebe a visita do anjo que lhe anuncia que ela seria a mãe de Deus. E ela levanta uma objeção. Como se fará isso se eu não conheço o varão? Ela não estaria aí, então, demonstrando preferir a sua virgindade ao fato de que ela seria a mãe de Deus? Este problema se resolve de maneira relativamente fácil. No primeiro caso, não se tratava em nenhum momento Nosso Senhor levou em conta a maternidade divina de Nossa Senhora, mesmo porque essa verdade não se tinha manifestado ainda aos homens. Claro que ele sabia, mas os homens, o povo que o ouvia, não levava em conta. Ele atacava um certo preconceito que havia no povo judeu de dar importância meramente aos laços sanguíneos, algo muito, muito verificado no povo judeu. Nosso Senhor, então, estava ensinando a eles que valia mais a fidelidade às suas palavras do que o mero fato da maternidade física. Com relação à resposta de Nossa Senhora ao anjo, a dúvida que Nossa Senhora levanta, ela queria saber como ela poderia ser útil aos planos de Deus. Ela não poderia estar objetando a um plano maior de Deus, que seria a maternidade divina, algo que era um voto dela, que ela votava, ela dedicava a sua virgindade a Deus para a maior glória dele. Seria um absurdo dizer que ela preferiria a sua vontade própria à vontade de Deus, a quem ela consagrava a sua virgindade. Então não se tratava de uma objeção de Nossa Senhora dela preferir a sua virgindade à maternidade divina, mas sim essa pergunta de como posso contribuir para esse plano se já entreguei a Deus a minha virgindade. Se nós compararmos a reação de Zacarias, esposo de Santa Isabel, São Zacarias, pai de São João Batista, ele também recebeu a visita do anjo São Gabriel. Ele estava cumprindo funções no templo como sacerdote, oferecendo sacrifício no Santo dos Santos. O anjo lhe apareceu, anunciou que ele seria pai daquele menino que abriria os caminhos para o Messias. E São Zacarias responde: "Nós já somos, eu e minha esposa somos muito velhos, isso não é possível, etc." E o anjo o increpou dizendo: "Eu sou Gabriel, venho da parte de Deus, e para a prova do que digo, você ficará mudo até que essas coisas se cumpram." E efetivamente ele saiu do Santo dos Santos, o povo que já o esperava com uma certa ansiedade, porque já tinha se passado o tempo do sacrifício. Ele aparece diante do povo, meio transfigurado, as pessoas percebem que algo de diferente ali tinha acontecido, mas ele estava mudo. Só foi falar depois do nascimento de São João Batista, quando lhe iam impor o nome de João. Sua mãe escolheu o nome de João, conforme o anjo tinha dito, e os familiares objetavam: "Não, coloque o nome de Zacarias, o pai do menino, não tem ninguém na família que se chama João", etc. E aí São Zacarias se manifestou, escreveu numa tabuinha: o nome dele é João, e a partir disso sua língua se soltou. Ele fez um cântico lindíssimo de louvor àquele menino, que seria o precursor do Messias, e ao próprio Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então São Zacarias levantou uma objeção, e essa objeção foi castigada por Deus. Por quê?
era uma objeção vinda de uma dúvida pessoal, não levava em conta a maior glória de Deus, diferentemente de Nossa Senhora. Se nós olharmos a maternidade divina meramente do ponto de vista fisiológico, compreende-se que Nossa Senhora pudesse ter preferido os outros privilégios à maternidade. Ela poderia ter preferido, por exemplo, a sua Imaculada Conceição, que lhe possibilitou amar a Deus desde o primeiro instante. Ela nunca foi inimiga de Deus. Ou a sua virgindade, que lhe permitiu amar a Deus com exclusividade, sem nenhum compartilhamento com as criaturas. Ou se não, sua associação com Nosso Senhor Sofredor, que lhe possibilitou dar a Deus uma prova suprema de amor. No momento supremo, no auge de dor, ela deu aquele auge de amor. Na realidade, a maternidade divina, com todos os privilégios que a acompanham, é amada de um modo, por assim dizer, infinito por Nossa Senhora, ou quase infinito, como quiserem. Tanto assim que, quando ela foi visitar a Santa Isabel, ao saber que ela tinha concebido em sua velhice, etc., Nossa Senhora foi visitá-la. Santa Isabel, ao receber a saudação de Nossa Senhora, exulta de alegria, o menino se exulta no seu ventre, e Nossa Senhora a bendiz: bendita sois entre as mulheres, bendita sois porque em ti hão de se cumprir tudo que foi prometido pelo Senhor. Portanto, a maternidade divina. Santa Isabel elogiava ali: Nossa Senhora foi escolhida entre as mulheres para ser mãe de Deus. Nossa Senhora, então, animada de um entusiasmo, cantou aí o Magnífico. Ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Ela se alegrou de tal maneira, porque nela se cumpriu aquilo predito por Deus desde o início da criação, e ela sendo mãe de Deus. Então, todas as gerações me chamarão por isso bem-aventurado. Ora, a maternidade divina alegra o coração de Maria não somente pelos favores sobrenaturais que daí decorreram, essa maternidade, pelas próprias exigências da natureza. Essa maternidade, a relação dela com seu filho, foi uma fonte infinita, ou quase infinita, de alegria para ela. Toda maternidade humana supõe um amor único da mãe para o seu filho e atrai, por consequência, um amor único daquele filho por sua mãe. Sem isso, uma maternidade não passaria de um ato animal. Como verdadeira mãe de Cristo, Nossa Senhora devia amá-lo por inteiro, em sua humanidade, corpo e alma, como ela o alimentava, o nutria, o protegia, o vestia, depois o educava quando foi crescendo, e em sua divindade. E Nosso Senhor, em retribuição, devia amá-la como Deus e como homem. Se ela era mãe dele, mãe da pessoa que era Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, ele retribuía esse amor como Deus e como homem. E isso implica necessariamente, para poder haver esse amor, para poder se dar esse amor dela para com Deus, para com Deus feito homem, o homem Deus, ela devia possuir o estado de graça. Como é que ela poderia amar a Deus sendo dele inimiga pelo pecado? É inimaginável que assim seja. Então Nossa Senhora manteve sempre o estado de graça, de imaculada desde o primeiro instante. A tradição sempre entendeu que Deus fez de Nossa Senhora uma digna mãe dele. Para Santo Agostinho, por exemplo, a mera maternidade material não teria beneficiado em nada Nossa Senhora se ela não se alegrasse mais em ter Jesus em seu coração do que em seu seio. São palavras textuais dele, em duas ocasiões diferentes. Quando se fala de pecado, não admito que o assunto possa alcançar a Santa Virgem, por causa da honra de Nosso Senhor. Esta frase está num texto de Sancta Virginitate. Em outra ocasião, essa tão grande graça da maternidade divina foi dada a Maria porque ela mereceu conceber a Deus e dá-lo à luz. De natura et gratia, outro texto de Santo Agostinho. A Santa Igreja também o afirma em sua liturgia e em seus documentos oficiais. Por exemplo, uma oração da festa da Imaculada Conceição. Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem preparastes ao vosso Filho uma digna morada. Aliás, é uma oração que está também no pequeno ofício da Imaculada Conceição, que muitos católicos rezam. Outro exemplo, uma oração após a antífona da Salve Regina. Deus Todo-Poderoso, que preparastes pela cooperação do Espírito Santo o corpo e a alma da gloriosa Virgem Maria, para que ela merecesse tornar-se a digna morada de vosso Filho. E aí continua a oração. Digna morada, 2 vezes. Por fim, a bula Inefabilis Deus, do Papa Pio IX, ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Convinha absolutamente que uma mãe tão venerável brilhasse sempre
com os esplendores da santidade mais perfeita. Veja que a bula afirma aqui a necessidade para Nossa Senhora, não apenas do estado de graça, como dissemos atrás, mas da plenitude da graça. Não é o nível meramente de estado de graça, de não pecar, mas o nível da plenitude da graça, pois Deus devia amá-la mais intensamente que a qualquer outra criatura e ela devia amá-lo imensamente mais do que as outras criaturas. Por isso Deus adotou da plenitude da graça. Para que Maria pudesse amar seu filho nesse grau, com toda a perfeição, pureza, fortaleza, constância, Deus lhe concedeu uma multidão de outros privilégios, excepcionais também a seu turno. Deus a fez imaculada para amá-lo desde o primeiro instante de sua existência. Deus a fez livre de toda concupiscência, para que o arrebatamento desse amor, o elan, o direcionamento a Deus desse amor não fosse limitado por aquele peso das más inclinações que nós, os filhos de Adão, em geral sentimos. Deus a preservou de toda imperfeição, para que ela fosse capaz de amá-lo sem fraquezas. Deus a fez virgem das virgens, para amá-lo com exclusividade. Deus a associou à sua paixão, para que ela pudesse amá-lo com um amor que atingisse o píncaro dos píncaros, o maior auge possível. Podemos imaginar Nossa Senhora vendo seu filho crucificado, todo flagelado, ensanguentado, com a face, sua sagrada face desfigurada por esbofeteamentos, cusparadas, a barba que lhe foi arrancada, a coroa de espinhos que fazia jorrar o sangue. Estava desfigurado e Nossa Senhora ali, como diz o hino Stabat Mater, Nossa Senhora estava de pé, a Mãe Dolorosa estava de pé diante da cruz. Ali era um auge de sofrimento, um auge de manifestação do amor pelos homens, e Nossa Senhora participando desse auge. Então, Deus a associou à paixão de seu divino Filho para que ela pudesse amá-lo até esse auge, o auge dos auges. Depois, ele a preservou da corrupção do sepulcro para que ela pudesse amá-lo com todo o seu ser, corpo e alma. Dogma da Assunção. Nossa Senhora foi levada ao céu em corpo e alma para gozar por toda a eternidade com seu divino Filho, sem que o seu corpo, que era o corpo mesmo, a carne de Cristo, caro Cristo e caro Maria, para que aquele corpo que ele formou para ser a mãe dele não fosse sujeito à corrupção do sepulcro. E por fim a fez mãe dos homens e distribuidora de todas as graças, para que esse amor que havia nela em relação a Deus e em Deus em relação a ela, para que esse amor pudesse ser comunicado a todas as criaturas. Não foi somente pela intensidade que o amor de Maria a Deus foi singular, mas também por tratar-se do amor de uma mãe por seu filho, do amor materno. Há milhões, milhares de criaturas, de almas santas no céu, milhões de anjos, de seres que nunca pecaram também, e entretanto o amor deles por nosso Senhor Jesus Cristo jamais terá essa marca exclusiva do amor de Nossa Senhora. É o amor materno. Somente Nossa Senhora pode amar a Deus como seu filho. Podemos meditar no amor da jovem Virgem de Nazaré, que carrega em seu seio o divino Filho. Depois o amor da terna mãe contemplando seu filho embalado no que seria o seu berço, no seu leito ou o abraçando. O amor da mãe do divino adolescente observando os seus progressos na sabedoria, como diz a Escritura, ele crescia em idade, sabedoria e graça. E Nossa Senhora o vendo assim. O amor da mãe do Messias acompanhando seus êxitos, as suas dificuldades, o ódio dos seus inimigos. O amor da mãe dolorosa unindo seu sacrifício de seu divino Filho na cruz, como vimos, diante de toda aquela situação, de toda aquela dor, Nossa Senhora ali de pé. Todos esses amores só podem provir da Mãe de Deus. A característica do amor materno aí é única. Então, poder amar a Deus com esse amor singular é a primeira bem-aventurança de Nossa Senhora. Mas há uma segunda, talvez ainda maior, certamente maior, saber-se amada de Deus de um modo ainda mais singular. É claro, ele sendo realmente seu filho, tinha que ter para ela o amor filial e o amor do melhor dos filhos. Era um amor sem medidas do mais perfeito dos homens, dos filhos dos homens. Era um amor infinito do seu próprio Deus, que era o seu filho, um amor que a escolhia e predestinava a ela antes de todas as criaturas,
junto com a humanidade de Cristo. Ao lado de Cristo, como diz aqui o autor, ela era prometida aos homens desde a queda de Adão. E durante toda a antiga aliança, lhes era apresentada como sua grande consolação. Então o povo judeu, nos seus milênios de caminhada até que Nosso Senhor aparecesse, sempre os profetas previam: virá o Messias, ele nascerá de uma virgem. Então Nossa Senhora era para o povo aquele sinal de esperança. Um dia ela viria, que seria a mãe do Messias, e o Messias viria para salvar o povo. E o amor daquele filho que, já na sua conceição, já no primeiro instante de Nossa Senhora, formava a mais bela, mais pura, a mais santa de todas as criaturas. Era Deus preparando a sua própria mãe, o Filho que preparava a sua própria mãe. Que amor é esse? E um amor também que o levou a receber dela todos os cuidados exigidos no decurso da infância, a depender dela, a lhe ser submisso e a servi-la como um filho bem educado, um filho bem formado. Imagina se vamos dizer que Nosso Senhor não era o mais bem educado dos filhos, o mais bem formado. Ele quis dar esse amor a ela, daquele filho bem formado, à sua mãe. Um amor que a tornou digna de ser associada à redenção, à própria obra do seu filho. Nosso Senhor quis associá-la à obra redentora dele, por isso a igreja a chama de corredentora, um amor pelo qual ele a encarregou da distribuição de todas as graças. É também já uma verdade de fé que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Deus a encarregou de distribuir aqueles frutos da redenção. Um amor que chegou a fazer mesmo de um a imagem perfeita do outro. Mãe e filho formavam, por assim dizer, uma só alma. Há até uma devoção aos corações de Jesus e Maria, um santo muito devoto, que propagou essa devoção, que gostava de usar a expressão o Sagrado Coração de Jesus e Maria, para significar que era um só coração. Eles estavam tão estreitamente unidos que formavam uma só vontade. Portanto, invocavam o Sagrado Coração de Jesus e Maria, como sendo um só coração. E um amor, por fim, que levava o Verbo de Deus a ter mais afeição por sua mãe do que por todas as criaturas, mais alegria e mais glória na menor das suas ações e pensamentos do que nos atos mais heróicos dos santos, dos mártires ao longo de toda a história. São Luís Grignon, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, levanta isso. Nossa Senhora fazendo um ponto do traje que ela fazia para Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora dava mais glória aí do que os atos mais heróicos dos mártires. Portanto, nós vemos que no amor de Nosso Senhor Jesus Cristo à sua Mãe Santíssima, comparado ao seu amor por todos os demais eleitos, há uma diferença não só de grau, mas uma diferença de natureza. Só ela pode chamá-lo meu filho, só a ela Nosso Senhor chama minha mãe, e isso por toda a eternidade. Jesus será sempre seu filho e ela sempre será sua mãe. Qual outro privilégio que Nossa Senhora recebeu que lhe possibilita ao mesmo tempo ser tão amada de Deus e o amar tanto, ser por ele tão amado, do que a maternidade divina? Nem outro. Então, maternidade divina, mais alta grandeza de Nossa Senhora. Por tudo que vimos até aqui, fica fácil de distinguir a noção católica verdadeira da noção protestante, daqueles protestantes que ainda acreditam, aceitam a encarnação e aceitam a maternidade divina. Para os protestantes, Nossa Senhora era um mero instrumento físico necessário, era uma distinção especial, sem dúvida, mas da qual não decorria nenhum mérito para Nossa Senhora. É como, por exemplo, a mãe de um gênio, a mãe de um grande general. Ela deu à luz aquele homem, foi só isso, foi um instrumento passageiro. A doutrina católica, como vimos, não. Nossa Senhora é um instrumento moral de um mistério divino que agiu de modo consciente e livre. Ela foi preparada em seu corpo para formar o corpo de Nosso Senhor e foi preparada em sua alma para tornar-se, como diz a tradição, como canta a Igreja, uma digna mãe de Deus. Se pegarmos ao longo da história, a ação de Deus junto aos homens, quando se trata de castigar aos homens, Nosso Senhor utiliza os instrumentos os mais variados. Por exemplo, Átila, que se chamou ele próprio de o flagelo de Deus, que passou com seu povo guerreiro pela Europa destruindo tudo. Foi realmente um flagelo de Deus, um instrumento de Deus para castigar a humanidade pecadora. Agora, quando se trata de Deus escolher
os seus cooperadores para serem instrumentos de sua misericórdia, Deus os prepara por meio de graças e aptidões especiais. E podemos inclusive dizer, quanto mais sublime a missão, mais especiais, mais extraordinárias as graças. Por exemplo, os apóstolos. Aos apóstolos ele preparou, ele concedeu graças, concedeu o convívio consigo, com Nosso Senhor enquanto esteve em vida. Depois, os fundadores de ordens religiosas, os grandes reformadores, graças especialíssimas para agir naquele problema especial daquela época, para enfrentar aquele problema, aquela heresia que estava nascendo. Santo Inácio de Loyola, por exemplo, contra os protestantes. Ali havia um carisma, uma graça especialíssima com que Deus o preparava para ser um instrumento de sua misericórdia. Ora, o que são todas essas obras, a própria obra de conversão do gênero humano pelos apóstolos, o que é tudo isso em comparação com a encarnação do Verbo? Toda a história do céu e da terra giram em função dessa obra infinita. Deus agiu em proporção, preparando aquele seu instrumento, Nossa Senhora, com as graças, com os privilégios proporcionados àquela obra. Imagina só, nós vemos que na criação a mãe é uma obra-prima de Deus. Para formar o seu filho, ela dá o melhor de si. Nenhum dá de si tanto tempo, angústias, sacrifícios, esforços. Algum outro amor criado pode se igualar ao amor da mãe? E a esse amor corresponde a piedade filial. Esse amor da mãe para o seu filho corresponde, de outro lado, o amor do filho para com sua mãe. Para o filho, mãe é mãe. Pouco importam os defeitos, a situação em que ela está, ela é sua mãe. Ora, foi Deus que criou a mãe e também Ele que criou a piedade filial. Não só os criou, o amor de mãe e a piedade filial, mas os protegeu por um mandamento. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Deus consagrou esses amores e os protegeu com um mandamento. Tal é a consideração em que ele tem esse amor. Ora, o próprio Filho de Deus não teria compreendido esse amor? A piedade filial que ele pôs na natureza, que ele pôs entre os homens comuns? Ele não teria compreendido as obrigações desse amor do filho para com sua mãe? Teria considerado a ela, como dizem os protestantes, um mero instrumento de passagem, depois a descartaria como uma mulher comum? Ora, se nós, criaturas, se pudéssemos dar tudo à nossa mãe, nós daríamos, se pudéssemos prepará-la com antecedência para ser a melhor das mães, a mais cheia de dotes, a mais rica, a mais perfeita, nós não teríamos feito? Onde estaria o nosso amor de filho? Ora, Deus podia e Deus assim fez. O conceito católico, portanto, de maternidade divina corresponde simplesmente a essa convicção de que Jesus foi um filho perfeito, de que ele deu a Nossa Senhora, ele preparou sua mãe como o melhor dos filhos. Já o conceito protestante, a gente faz até lembrar uma expressão popular, quando chama um filho desnaturado, um filho ingrato, de filhote de chocadeira, alguém que nasceu sem relação com sua mãe, alguém que foi criado distante de sua mãe, que não criou aquele nexo de amor. Ora, um absurdo, seria uma blasfêmia dizer isso de Nosso Senhor. E, no entanto, esse é o conceito protestante. E ainda assim, curiosamente, o amor materno é de tal modo forte em nossas almas que temos visto católicos que se pervertem às seitas protestantes, dão o testemunho de que eu fui para lá, agora sou protestante, mas o amor à Nossa Senhora eu não largo. De tal maneira aquilo criou raízes na alma deles. Há ainda um último aspecto a considerar na maternidade divina, dessa glória e dessa felicidade sem limites da Mãe de Deus, nós também participamos. Como assim? Ora, não foi entre os espíritos celestes que Deus foi escolher o ser para se tornar mãe dele. Foi entre as filhas de Adão que Deus escolheu uma criatura para torná-la sua mãe. Muitos teólogos dizem que a revolta de Lúcifer teve como um dos seus motivos esse: Deus escolheu para se encarnar uma criatura que era inferior em natureza aos anjos. Então Lúcifer disse: não servirei, isso eu não aceito. Deus escolheu entre um ser, entre uma criatura da nossa raça, da nossa natureza, para se fazer homem. E ele a elevou assim a um tal grau, ornou-a com tal beleza, amou-a com tal amor, que ultrapassa tudo o que jamais fez pelos espíritos celestes. Escolheu a sua mãe e ornou-a de tal maneira que a nenhum dos anjos, nem o mais alto dos serafins, com nada disso ele ornou ao mais alto dos serafins. No final dessas considerações, desse nosso estudo sobre a maternidade divina, fica uma pergunta:
Que atitude tomar diante de tal grandeza de Nossa Senhora? Como já dissemos em vídeo anterior, o conhecimento que não gera amor é estéril. Essas considerações só serão válidas e mesmo úteis se elas nos incentivarem um amor crescente a Nossa Senhora, naquela que é chamada a Mater Amabilis, em ver nela esse caráter, essa amabilidade e a nos entregarmos a ela, a procurarmos a mais perfeita devoção, a devoção que nos leve a nos unir a ela e a honrá-la como lhe é devido, a prestar a honra e prestar-lhe a glória que lhe é devida. Procuremos imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a devoção mais perfeita à sua mãe, que é também, como veremos nos próximos vídeos, a nossa mãe. E repetimos agora o convite: se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes e não deixe de nos fazer os comentários, as perguntas, as dúvidas que quiser, as objeções, para contribuir com esses nossos estudos, com o aprofundamento da nossa devoção à Nossa Senhora. Salve Maria!